Oi pessoal, começando agora o segundo bloco, antes de fazer a apresentação, eu queria lembrá-los de um pequeno detalhe. Esse curso que você está fazendo, ele é uma amostra, é um detalhe, é uma amostra pequena do que a gente tem de cursos atrás do coach, cursos na área de nutrição, saúde, bem-estar. Então, assim, temos vários cursos. Esses cursos que nós estamos fazendo agora é para que você entenda como o coach pode entrar em várias áreas, ok? Por isso que a gente está trazendo profissionais que são coaches e que também são experts nas áreas que eles estão falando, que eles estão expressando para você. Então, pegaram um conteúdo muito legal, são profissionais que eu sei que vão poder te ajudar de uma forma tremenda, e é por isso que a gente selecionou, chamou, convidou, e eu sou assim, muito agradecido a Deus por eles terem vindo. Então, no primeiro bloco você conheceu a Mária, nesse bloco agora você vai conhecer a Alessandra, e eu vou deixar agora a Alessandra se apresentar. Então, Alessandra, quem é a Alessandra? O pessoal quer saber, o pessoal já quer saber quem é a Alessandra. Quem é a Alessandra? Me fala aí. Ok, tudo bem, Marcos? Obrigada pelo convite. A Alessandra é nutricionista clínica e comportamental. Eu sou nutricionista com especialização em prescrição de fitoterápicos na suplementação clínica e esportiva. Então, o que é fitoterápicos? É quando a gente usa a natureza, os elementos naturais em formas de cápsulas e com efeitos terapêuticos para ajudar as pessoas nas patologias ou nas doenças, nas dificuldades que ela tem. Essa é a Alessandra. Show! A Alessandra mora onde e hoje atua como? Abre um pouco mais para mim. Bom, eu moro em Iconha e o meu local de atuação hoje é bem amplo. Graças a Deus eu atuo hoje em Iconha, em 2 clínicas. Atuo também em Alfredo Chaves, em Cachoeira, e trabalho especificamente com pacientes autistas, introduzindo essa alimentação em Itapemirim. Nossa, então faz um tour ali pelo... Sim, todo aquele lugarzinho ali, pode perguntar que eu sei todas as ruas. E além disso, você também faz os atendimentos online. Sim, online então, e presenciais de coaching. Tem para tudo quanto é lugar do Brasil, pelo que eu já vi, você tem gente no sul do país, tem Sim, Minas... tem Maringá, em Minas, no Rio de Janeiro, todos os lugares a gente faz atendimento online. Então você que está nos ouvindo, se você quiser, já sabe. A Alessandra está aí, entre em contato, no final você vai ter o contato de todos os profissionais, vão ter também outros coaches que fazem parte do Instituto Advento, que são credenciados ao Instituto, que foram alunos, que hoje são parceiros, e você vai poder escolher para fazer o seu atendimento. E a Alessandra é uma delas que vai estar disponível lá, você vai ver o currículo todo lá, que não é só o que ela falou aqui agora. Ela tem outras especializações, tem outros cursos que ela fez e ela vai poder te atender em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Isso, né? Com certeza. A internet nos dá essa possibilidade. Agora eu queria saber o seguinte, Alessandra, eu já estou aqui com o meu rascunho aqui, para eu não me perder. Eu queria entender o seguinte, quando você fala de atendimento humanizado, quando a gente tem que parar para ouvir o cliente a gente parar para ouvir e perceber as pessoas, o que isso tem a ver com alimentação saborosa, com alimentação saudável? O que tem a ver? Me diz aí, como é que seria isso? Nossa, tem tudo a ver, Marcos. Quando a gente para ouvir o cliente ou paciente, primeiro, quando um paciente entra no consultório, ele passou por várias barreiras. Normalmente, quando a gente fala de pacientes que já vêm de um histórico clínico ou de um estado atual de obesidade ou de que quer emagrecimento, às vezes não precisa estar obeso, apenas acima do peso, coisas mínimas, ou que quer apenas esteticamente alcançar um peso ou um corpo desejado. Então, esse paciente, para ele estar no consultório, muitas das vezes, ele já vem de um lugar onde as pessoas já desacreditam dele. E já fala, mais uma vez você vai fazer essa conduta, ou vai no nutricionista, ou vai começar uma dieta. E quando a gente mexe com criança ou adultos também, que já vem de históricos da infância, de ser desacreditado, de bullying na escola, de pessoas que fazem chacotas com o nome dele devido ao corpo, ao biotipo daquele corpo, ao formato daquele corpo. Então, eu tendo um ouvido ativo para esse paciente, eu vou ajudar ele melhor.
Porque quando ele entra e senta no consultório, automaticamente vem a lembrança desse paciente, muitas das vezes que ele já fez e não conseguiu. E o que acontece com isso? Todas as vezes que ele não consegue, a culpa é de quem? Nunca é do nutricionista, nunca é do programa que ele assinou ou contratou, mas sempre é ele. Então ele já vem com a autoestima baixa, né, nesse momento, achando que talvez não consiga, ou seja, mais uma vez. Então, quando eu ouço com o ouvido ativo, eu consigo identificar a personalidade deste paciente e consigo também ativar algumas formas que ele consegue sair dali acreditando no potencial dele, e aí ele tem o sucesso no tratamento. Tem duas coisas que eu queria pontuar. A primeira delas é que você percebe quando a gente está conversando, toda hora cita cliente e paciente. Sim. É porque aí vem, quem é coach chama de cliente e quem é nutricionista chama de paciente. Então você vai ver que de vez em quando, tanto agora com a Alessandra, depois com a Olivia, você vê que elas brigam com esses dois nomes, porque é o que elas vivem o tempo todo. Sim. É o cliente, é o paciente, é o cliente, é o paciente. É a pessoa que está vindo atender. Então, primeiro, deixar isso claro para você. Quando você é só coach, você tem o cliente. Agora, no caso delas, elas também são nutricionistas, elas têm essa formação e, por isso, então, às vezes citam o nome de paciente. Por isso, não tem problema nenhum ao usar essas duas palavras. A outra coisa que eu achei interessante é que tem pessoas nos assistindo e elas, então, vão começar a perceber que não necessariamente a culpa é dela. Sim. Pode ser que um processo não era para ela, ou não era adaptado a ela. Às vezes acontece uma coisa meio que engessada, assim, funciona aquele esquema de você chegar em um local e a pessoa, eu já passei por isso e achei ridículo, sendo aí eu vou falar agora como cliente, como paciente na época, entrei no consultório, a pessoa simplesmente abriu, exatamente como a gente conversou. Ela abriu a gaveta, tirou uma lista pronta dela e ela colocou em cima. Ela falou assim, é só você seguir isso. Eu olhei e falei assim, mas vem cá. Eu pensei comigo, eu paguei para entrar em um local, para a pessoa não me perguntar nada e ela só me entregar uma folha. Eu achei aquilo tão forte que eu não voltei mais. Então, volto a comentar. Existem outros caminhos. E se você chegou até aqui, está nos ouvindo, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Então, se você está nos ouvindo, você está nos assistindo, significa que existe a possibilidade de você estar vendo um processo que vai ajudar você a mudar a sua vida. Ok? No final, como eu falei, entre em contato com a Alessandra, com a Olivia, com a Mária, com os coaches que estão lá. Nós temos outros coaches também que são nutricionistas, que trabalham nessa área de saúde. Então, procure, veja e faça um processo de coach, aliado à inteligência emocional e aliado à nutrição. E você vai ver que você vai ter um ganho de bem-estar e de saúde, que é o que importa. Então, existe esperança. Não entra nessa que não dá mais, é um novo, de novo, né? A expressão que você usou, de novo. Que seja mais uma vez, mas que seja mais uma para fazer uma transformação. Ok? Vamos adiantar. Eu queria que você me ajudasse no seguinte. Dieta ou reeducação alimentar? Qual a diferença dessas duas expressões? O que é tão diferente assim? Existe uma diferença? Vai lá, fica à vontade. Sim, existe uma diferença. Primeiro, como nutricionista comportamental e clínica. Clínica por quê? Para o estado clínico, uma patologia, um diabético, um celíaco, uma pessoa que não pode comer o glúten especificamente, aí sim exige uma dieta. Dieta é algo que você vai elaborar, calcular, planejar, mas com restrições de alimentos específicos. Agora, quando uma pessoa quer apenas uma reeducação alimentar, ele quer saber comer, saber escolher e até mesmo um emagrecimento aliado à atividade física, nem por isso ele precisa de uma dieta, ele precisa de uma reeducação alimentar. A diferença dessas duas faz com que o paciente ele tenha prazer na conduta do tratamento. Primeiro,
o prazer de se alimentar, comer o que gosta. Então a nutrição ela tem como base respeitar a cultura, os costumes desse paciente. Bom, se eu vou falar com um paciente que é descendente de italiano, que tem por hábito comer polenta todos os dias, né, ao molho, e esse paciente, se eu chegar e falar, olha, você não vai comer polenta mais, você não vai comer aquele pão italiano mais, esse paciente ele fica em um estado depressivo. Não é depressão, um estado depressivo. O plano alimentar, a dieta que é imposta com essas restrições, ela não causa um estímulo. Então não é necessário uma dieta, a não ser se a pessoa esteja doente, tem uma patologia ou ela tem um objetivo específico, assim como um fisiculturista ou um esportista que tem um treino, uma apresentação, algo a se fazer, que precisa de um resultado rápido e específico naquilo. Aí sim entra a dieta. Eu estou pensando aqui que existe então muita gente fazendo errado, porque tem muita gente no lugar de se reeducar, faz uma dieta, e na realidade ele deveria ter feito uma reeducação alimentar. Ele teria que se reeducar para fazer... Aí, na minha ignorância, se eu posso dizer assim, o efeito sanfona tem muito a ver com isso, então? Tem, porque já é comprovado que dieta engorda. Então é o contrário do que muitas pessoas estão dizendo. Agora deixa eu explicar a dieta engorda. Isso vai causar algum conflito entre os colegas nutricionistas. Mas como cada um segue um nicho e uma linha, o meu é comportamental, eu não sou nutricionista funcional, eu não sou nutricionista restritiva. Então o que eu defendo? Exatamente. Eu na minha adolescência, na minha juventude, que eu estou beirando aos 40 anos, eu cheguei a 140 quilos. Então, como experiência própria, quando eu chegava num profissional de nutrição e eu tive, a não boa sorte de consultar um nutricionista comportamental, eu ia num clínico restritivo, né? Que aí, quando eu saía de lá, a primeira coisa que eu saía era com uma folha cheia de nãos. Não pode isso, não pode aquilo. Aquilo ali já me desestimulava. Eu já saía com vontade de comer o que foi me proibido. Até porque o proibido é gostoso, não é verdade? Quem tem filhos, adolescentes, não proíbam de namorar o fulano ou a ciclana, porque proibir vai estimular ele querer. Então, foi proibido, ele vai gerar uma ansiedade e aí acaba comendo mais, acaba querendo mais aquilo, mesmo que não goste daquela alimentação, mas o fato de ser proibido. Agora, se é errado, dentro da nutrição comportamental, não tem como abraçar essa parte da restrição, de forma alguma. Isso cabe ao restritivo, ao funcional, de tirar algum alimento específico de acordo com a patologia. Mas o cliente, às vezes, chega querendo resultado rápido. Demorou 10 anos para engordar, uma vida inteira ganhando peso e quer no verão de 2018 estar de boa forma, um corpo muito legal lá na praia de Guarapari, vamos dizer assim, okay. E ele quer em um mês reduzir. Então, às vezes o profissional ele precisa muito com o ouvido ativo ver, será que é isso que ele quer mesmo? Né? Então, com o ouvido ativo eu já tive pacientes que chegou lá no consultório dizendo, Alessandra, eu quero emagrecer. Ok, você quer emagrecer? Quero, porque o meu marido ele não gosta de mulher gorda. Ok, então você não quer emagrecer, o teu marido quer que você emagreça. Né? Outro chega, Alessandra, eu quero emagrecer, mas eu quero o cabelo da fulana, eu quero a parte do corpo da ciclana, e aí começa a montar um boneco perfeito, e aí você, como coach, percebe que tem um desequilíbrio emocional ali, que o plano alimentar estipulado não vai resolver, porque o problema é aqui, ó, emocional. Aí você tem que entrar com outras sessões, a gente vai conversar, né? Isso. O próximo bloco vai ser legal porque complementa esse, a gente vai poder ouvir da Olívia. Sim. Outras coisas, como trabalhar esse desequilíbrio. Isso. Show. Então, dieta, reeducação alimentar. Pelo que eu entendi, nós precisamos, então, muitas vezes passar, eu acredito que hoje, até para a gente poder se adaptar à vida que nós temos, nós precisamos ter uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Dieta é específica para hospital. Ok. Você colocou um título e eu fiquei pensando, alimento é inimigo. Eu não consigo entender o alimento é inimigo como alguns colocam, porque eu acho que é tão gostoso estar ali. Não é?
e é tão bom, mas me explica isso. Na realidade, o título é uma pergunta. Isso. Alimento é inimigo? É, exatamente. Porque, mas quando faz essa pergunta, é porque alguém diz que não é, que é inimigo. E aí eu não consigo entender esse negócio, porque eu acho que tem, claro, vão ter alguns alimentos que não vão fazer tão bem, ou não vão fazer bem, mas vai lá, me explica. Alimento, a pergunta é, alimento é inimigo? Contigo agora. Eu vou usar uma expressão de uma coach que é PhD em nutrição e ela diz o seguinte: estamos vivendo em terrorismo nutricional. E essa é a grande fala, né? Terrorismo nutricional. Alimento não é inimigo, mas se for lembrar de quando a sua infância você comia pão e era bom, né? Usava óleo de soja e ninguém passava mal com isso. Usava leite e também não passava mal. Mas agora o grande vilão da história é o trigo, que é o glúten, é o óleo de soja, o óleo vegetal e também entrou o leite. E aqueles que eram vilões na nossa época de infância e adolescência, que é a carne suína, a banha e outros alimentos riquíssimos em gorduras, estão substituindo justamente o café da manhã e muitos outros alimentos em quantidades abusivas. Então, alimento é inimigo? Olha, em certas partes sim, quando eu exagero dele. Nenhum alimento por si só ele é capaz de matar ou curar. Aí entra aquela parte. Então eu vou participar das festas de fim de ano e na segunda-feira após as festas eu já vou tomar um copo de suco detox para eliminar tudo que eu consumi. Não existe. Esse milagre não existe. Então o alimento ele é inimigo quando usado em excesso. Depende muito da quantidade e da frequência. Assim como o veneno. A diferença do veneno para o medicamento é a quantidade. Então a gente começa a perceber que a reeducação alimentar, aquilo que a gente já falou, reeducação alimentar, você olhar o alimento e você ver a quantidade, quem você é, o seu perfil, tudo isso precisa ser adaptado e aqui é bom a gente colocar um ponto, que é importante você ter o acompanhamento de nutricionista para isso, uma pessoa formada nisso. Não é você, da sua cabeça, ler aqui ou lá e começar a inventar moda. Então, reeducação alimentar é importante que você tenha alguém para poder fazer isso com você. Não é isso? É isso, e nós estamos vivendo numa época, Marcos, onde na internet você acha N modelos de dieta, N modelos de regime fechado, regime estipulado para a pessoa, e encontramos profissionais que não são da área prescrevendo, consultando, blogueiros e tudo mais. O único profissional que é capacitado e autorizado a fazer prescrição e planos alimentares é o nutricionista e deve ser procurado. Dicas de saúde pode ter, mas prescrever uma dieta, porque dieta ela não funciona assim, eu vou chegar na minha casa e sentada no sofá assistindo televisão eu vou pensar, nossa, o Marcos vai precisar comer uma maçã às 9 da manhã, 3 colheres de arroz, não. Eu tenho que pegar todos os dados que em 1h20 de consulta, que esse é o tempo mínimo que eu posso fazer uma consulta inicial do paciente, pegar os seus dados, as suas necessidades, a sua dor, pegar os seus exames bioquímicos e vou balancear algo personalizado para a sua necessidade. Por isso que a sua dieta não serve para mim, entendeu? Porque a nutrição ela não visa perda de peso especificamente. Se eu pegar a tua dieta e passar para um outro indivíduo, pode ser que o outro emagreça, mas será que ele está nutrido? Será que a compensação de cálcio, potássio, todos os nutrientes do corpo dele é igualzinho o seu? Então, nutrição é nutrir, não é emagrecimento. Emagrecimento é consequência dessa ação de nutrir. E para isso tem que ter um profissional que estudou para fazer isso. Não é você ficar inventando moda, indo para a internet e achando que você está abafando porque está pegando algo de uma outra pessoa. Sim. É personalizado. Ok, próximo bloco. Falando sobre relação com o alimento. Me explica quais são essas relações, o que pode acontecer, quais os problemas que podem vir de uma relação não muito saudável aí, o indivíduo com o alimento. Me explica isso. É tristeza. Relação com o alimento, o que pode vir de uma relação não saudável? Tristeza, frustração, perda de brilho. Primeiro, a cabeça de um gordinho. O que passa na cabeça do gordinho? Não é o que passa na cabeça do magrinho em si. Então, a relação com o alimento, eu, como nutricionista comportamental, eu trabalho com muitas pessoas obesas, até porque o meu histórico ainda continua. Mas o que eu busco?
buscar o prazer do sabor. Exemplo, quem não gosta de maionese caseira de lanchonete? Muitos que vão assistir vão falar, eca, isso não é legal, eu não gosto. Mas uma grande maioria do público gosta. Sim. Então, o que a gente faz? Vai adaptar, criar uma receita específica de uma maionese que tem o mesmo sabor, a mesma textura e que não tem nada comparativo em termos de passar mal ou de prejudicar a saúde, como as maioneses industrializadas ou que contêm uma quantidade absurda de óleo e de gorduras. Quer ver um exemplo? Sim, já ia te então pega a dica. No liquidificador, você coloca um inhame cru, cortadinho para ajudar a hélice do liquidificador. Vai colocar o tempero básico que tem em todas as maioneses caseiras, que é alho, cebola e orégano, uma pitadinha de sal, um fio de azeite e o que vai dar cremosidade? Um creme de leite light ou se não iogurte natural. De preferência pode ser o de kefir. Liquidifica tudo e ele vira uma pasta saborosa que você não disse que é de inhame. Onde usar isso? Nas pizzas, nos lanches e nas saladas. Vira maionese. Vira maionese. Então você tem visualmente a textura da maionese. No sabor, você tem a maionese. Para que você vai buscar uma maionese a mais? Assim também, a gente trabalha com pizzas. Sabe? Quem come pizza não busca assim, nossa, eu estou com vontade de comer pizza porque a massa daquela pizza é gostosa. Não. Eu estou com vontade de comer pizza porque o queijo, o molho e o orégano e o resto dos recheios é saboroso. Então essa massa, para me cortar a caloria em partes desse indivíduo que quer perder peso, eu posso preparar ela de crepioca, de couve-flor, de brócolis. Tranquilamente ter o mesmo sabor, a sensação de prazer que é o que me motiva a conseguir seguir no plano alimentar. Você tem mais alguma... Agora, né, a gente falou sobre dica e tal, falou sobre uma receita. Você tem mais algum outro que você possa estar mostrando pra gente, falando pra gente? Sim, exemplo. Eu sei, desculpa, porque eu sei que você tem dentro do curso, a gente vai ter lá N receitas, não é isso? Sim. Então eu gostaria de saber se você tem mais alguma que você poderia dar agora como um presente. O pessoal está olhando e falou, vou ganhar mais um presente, então, por favor, mais um presente. 2 dicas fáceis, muito fácil, que é o quibe. Quibe assado, normalmente a dona de casa demora uns 40 minutos para preparar o quibe. Deixa de molho, espera um tempo para hidratar. Então nós vamos fazer ele cozido em 5 minutos. Nossa. Pronto, vai colocar igual arroz. Na panela coloca os temperos, cebola, alho, cebolinha, os temperos desejados. E coloca o quibe, a farinha de triguilho crua, seca, sem estar hidratada. E vai fazendo as misturas como se fosse um arroz. Joga água quente, abafa, em 5 minutos o seu quibe está pronto. Aí é só montar no refratário ou comer como arroz. Você vai ter uma alimentação rica em fibras e rápida também. A outra dica é a sobremesa, o chocolate. Por que não chocolate? Né? Por que não chocolate? Tem gente que vai querer pular de uma terceira ponte agora pensando que pode comer. Que fala assim, meu Deus, eu fiquei sem o chocolate, agora ela fala que eu posso comer. Então me explica esse negócio direito aí, vai lá. O chocolate, ele funciona da seguinte forma, é igual a história do veneno. O que prejudica e o que não soma no seu processo de emagrecimento ou de vida saudável é a quantidade e a frequência. Mas se você comer pelo menos 5 gramas, que é um quadradinho daquele do chocolate, todos os dias. Se você comer todos os dias após o almoço de chocolate, ele vai ficar tão comum quanto arroz e feijão. E tudo que é comum não me chama atenção. Por que panetone, ovo da Páscoa, chocolate a gente come em abundância? Porque é uma vez ou outra que a gente compra. E quando compra, tem que comer tudo de uma vez só. Então, se todo dia eu colocar ele como rotina em tamanhos e pedaços pequenos, de preferência, né? 46% ou 70%, escolher uma boa marca que não tenha gordura hidrogenada, uma marca que vai dar satisfação, eu vou ter o prazer do sabor e vou ter uma satisfação prolongada. Tá, eu não vou ganhar dinheiro com isso, né? Mas você tem um exemplo que você trouxe pra gente, tem algum por aí? Tem. Cadê? Everton. Cadê, Olivia, tem aí? Não, só papel não. Pega pra mim na minha bolsa, Everton, por favor. Estou inventando, vocês sabem que pega o chocolate, 70% da sacolinha. Então, quem está com a gente sabe que aqui você está entrando para sentar junto com a gente numa mesa e a gente está conversando e eu invento moda mesmo. Obrigado. Então,
Ó, Júlio, você se vira aí agora, tá? Eu vou colocar para cá. Esse daqui é um dos exemplos, então. Esse é um dos exemplos. É uma coisa pequenininha. Esse é 5 gramas. Tá desse tamanhozinho. Deste tamanho. É o suficiente para dar a satisfação, desde que você tenha que ter o hábito de chupar chocolate. Se eu mastigar, eu vou comer uma caixa de chocolate. Então, quando eu chupo chocolate e ele começa a dissolver na minha língua, a absorção, o prazer do sabor é mais rápida. Esse aí. E assim como essa é uma marca muito boa, assim como ela tem outras marcas boas, mas escolha sempre um orgânico de preferência, que não tenha gordura hidrogenada, que não vai somar para você no sentido de prejudicar o teu plano alimentar, sua reeducação, e sim favorecer. Então já sabe, pega um bichinho desse daqui todo dia. Todo dia após o almoço você pode. Aí, até se a pessoa estiver comendo isso todo dia, daqui a pouco ela nem sente vontade de estar comendo isso mais. Até porque, Marcos, no plano alimentar, eu particularmente escrevo, pode comer um pedaço de chocolate. O fato de estar liberado e escrito, a pessoa não come todos os dias. Mas se eu escrevesse não pode comer, todo dia ela ia querer, talvez até mais que uma vez. E aí vai comer não um pedacinho desse, mas uma barra. Isso, né? Com certeza. Ok, show. Liberdade de escolha. Isso tudo que a gente está falando tem a ver agora com o próximo tópico, que é a liberdade de escolha. Isso. E nisso, então, vai lá. A liberdade de escolha, na nutrição comportamental, é o profissional nutricionista, eu, Alessandra, respeitar a cultura e os hábitos do meu paciente. Respeitar o apetite desse paciente. Ensinar esse paciente a comer para ele ficar satisfeito e não cheio. Então, quando eu coloco quantidades numa dieta, exemplo, você come uma concha de feijão e meio bife ou 4 colheres de arroz. Eu estipulando quantidades, eu não estou respeitando, porque tem pacientes que comem menos, outros comem mais. Aí, para aqueles que querem ultrapassar essa quantidade, você vai trabalhar a parte emocional, que é onde a Olivia vai tratar, que é dele perceber que ele não está com fome. Ele está satisfeito, mas por um hábito de comer e repetir apenas para ficar cheio, né? Ele tem esse hábito de repetição. Mas isso pode ser trabalhado com o coach da parte de inteligência emocional. Então, respeitar as escolhas deste paciente é eu poder perguntar para ele: o que você gostaria de comer no café da manhã? Eu gostaria de comer pão. Pão branco? Pode? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Pode, por que não pode? Não é só o integral? Não, a não ser que você precise especificamente. A fibra pode vir das frutas e das verduras. Mas por que eu não agradar esse paciente em um momento da refeição dele? Ele não vai ficar com déficit nutricional por conta de um pão. A nutrição comportamental ela é muito aberta e muito flexível para que esse paciente siga para o resto da vida, ao longo de toda a vida, uma conduta dessa forma. Nossa, muito interessante, muito legal. Eu acho que tem muita gente que está assistindo hoje e pode ser uma novidade, e eu acredito que vai ser uma novidade para muita gente. E aí vem uma pergunta que eu queria te fazer. A pergunta é: por que é importante a gente parar, quem está nos assistindo, parar e repensar essas coisas, pensar nessa reeducação, pensar nessa coisa personalizada, porque é um processo muito personalizado. Sim. É uma coisa muito individual. Então, por que é importante passar por um processo desse e trabalhar a comida de uma forma saborosa e, do outro lado, saudável? Por que é importante fazer isso? É importante porque dos benefícios. Eu vou responder com uma pergunta. Se todos se perguntassem agora, daqui a 10 anos, quem eu serei? Como estarei fisicamente em termos de saúde, de aptidão física, daqui a 10 anos, se eu continuar me alimentando dessa forma? Seja comendo demais, ou seja restringindo demais, fazendo um jejum ou deixando de comer certos alimentos porque viu num blog ou numa revista que ele faz bem. Como você estará? Fazer essa pergunta na parte nutricional, tá, gente? Não é só na parte do corpo. O emagrecimento nem sempre quer dizer saúde, viu, Marcos? Nem sempre. Tanto é que eu tenho pacientes magros, corpo está dentro do IMC desejado, porém tem problemas de gordura no fígado, que é esteatose hepática, devido a uma alimentação riquíssima em gordura e carboidrato.
Então, quando não há balanceamento nessa alimentação, sendo magro ou gordo, grande ou pequeno, não importa o tamanho. O que diz se ele é saudável ou não é a forma que ele se alimenta. O tamanho pequeno não quer dizer nada, até porque tem muitos fisiculturistas, e não é condenando o fisiculturista, apenas como exemplo. Sim. Na parte da nutrição, tudo é calculado, a parte de proteína, de carboidrato. Então, tem pessoas que comem 30 ovos por dia. Será que isso é saudável? Será que isso é correto? Né? Muitos vão defender, outros não, mas nutricionalmente isso é correto? Né? Então, essa é a parte do porquê, onde eu vou chegar dessa forma. Eu gostaria de enfatizar que o atendimento nutricional, especificamente o meu e o da Olivia, nós usamos o auxílio de um software de nutricionista, posso falar o nome? Pode. Que se chama Nutri Online. Esse software ele é todo o Brasil e lá por esse software nós criamos para o nosso paciente específico personalizado uma página. Nessa página ele recebe dicas de saúde, nessa página ele recebe o histórico dele de consulta. Então, se deu dúvida quanto que estava o meu exame há 6 meses atrás, se a nutricionista digitalizar, ele vai ter na via online, e esse método tão revolucionário que é a informática, ele vai ter no celular, no tablet ou no computador dele todas essas informações. Informação é poder, né? Hoje isso. A gente sabe disso. E como coach, o acompanhamento e as tarefas que nós passamos para os nossos pacientes, eles vêm via celular através do aplicativo. Então, nosso acompanhamento é 24 horas. Uma pergunta para finalizar. Certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para fechar o bloco? Alimentação saudável, alimentação saborosa e saudável. Quando você tem mais alguma coisa que você gostaria de finalizar, algo, alguma dica, alguma fala, é contigo. Tá. O que eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo é que quando você escolhe um hábito de vida, e você quer um resultado, então eu não estou aqui para fazer apologia à obesidade e nem mesmo dizer que os outros profissionais ou outras condutas são erradas, de forma alguma. Eu estou aqui para mostrar que existe a nutrição comportamental, que é uma nutrição que não é restritiva e que vai ensinar você a respeitar o seu corpo, a você se amar do jeito que você é. Você necessariamente não precisa ser pequeno ou grande, necessariamente não, a não ser que você queira, há uma necessidade, um desejo. Mas não porque a sociedade cobra um biotipo de corpo. De forma alguma. Você precisa sim estar nutrido, ter uma reeducação alimentar, ter uma alimentação que vai favorecer a sua saúde, a sua disposição. Mas se esse corpo, no peso que está, ele não favorece para uma boa atividade física, não favorece você ter um bom desempenho, aí sim realmente você precisa de uma dieta. Caso contrário, você precisa de uma reeducação alimentar. Eu queria te agradecer, você que está assistindo esse bloco. Quando eu pedi muito orientação, tanto vendo as pessoas e orientação a meu Deus mesmo, para escolher e saber como iriam falar e fazer. E toda vez que termino um bloco, eu percebo como foi bom, pelo menos no meu modelo de mundo, como foi legal os conteúdos, os projetos, mostrando para você que você pode ter uma vida mais saudável, mais feliz, um bem-estar, o coach fazendo e adaptando algumas coisas em algumas áreas. E eu fico muito feliz por esse bloco, porque tivemos o primeiro, vimos a parte da atividade física, vimos agora uma alimentação que pode ser saudável e ao mesmo tempo saborosa, que é algo que as pessoas acham que são totalmente diferentes. É interessante ver que a gente tem o autoconhecimento, é algo personalizado, é algo muito focado para você. E aí eu volto a te dizer que existe esperança, existe uma forma, você que está assistindo, existe esperança para uma mudança de vida. Então, vai lá, faz o curso, ou faz o atendimento. Acho que são duas propostas. Ou você vai ser atendido como um cliente, como um paciente, ou você vai ser atendido, ou você vai para fazer o curso, para você se formar e poder abençoar outras pessoas. Quando eu vejo o que está acontecendo ao redor, eu fico muito feliz com isso. Agradecer a Alessandra por estar aqui.
Muito obrigado mesmo, de coração, por ter aceito, eu sei que não é fácil, vocês pegaram estrada, vieram para cá. Fica o quê? Quantos quilômetros daqui? Fica 120 quilômetros. 120 quilômetros. Então saíram de lá, vieram, participaram de gravação o dia inteiro, a gente gravou hoje, já é o segundo curso que a gente está gravando hoje. Então, se você for assistir o curso lá para mulheres, o coach com inteligência emocional focado para mulheres, você vai ver que nós estamos com a mesma roupa, nós não mudamos a roupa, né? Então, não é que a gente só tem essa roupa, porque nós gravamos no mesmo dia. Então, é muito legal estar com vocês, passar um dia com a gente, depois volta agora de novo para lá. Então, assim, te agradecer. E no próximo bloco, a gente tem agora, ela é mestre, né? É mestre, a mulher sabe do que vai falar, meu amigo. Então, Se assim, prepara. É o nível, né? Então, assim, estou honrado por ter passado as 3 estarem aqui, né? Então, o próximo bloco agora você não pode perder. É um bloco agora voltando com Olivia, mestre, ela é nutricionista. Agora o mestrado dela, como é que é? Porque é uma coisa assim bem... Tecnologia de alimentos. Tecnologia de alimentos. E tem mais alguma coisa? Não. Tem, deixa ela contar que tem muita novidade. Não, então vamos fazer o seguinte, você vai lá, toma sua água, toma seu suco, vai fazer o que você tem que fazer. O próximo bloco nós vamos ter a Olivia, e aí vai estar falando sobre a parte de emocional, o que o emocional tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando, o desequilíbrio emocional, qual é o grande problema que acontece, mas isso fica para o próximo bloco. Muito obrigado por você estar participando conosco. Te espero no próximo bloco. Tchau, tchau.